Bom dia, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, assistente técnico, perito judicial. Hoje falando de situações de um termo mais antigo, que se chamava retardo mental. Eu particularmente não gosto muito desse termo, eu procuro avaliar no contexto geral de deficiência intelectual. Ela ocorre por diferentes razões, geralmente por um prejuízo ao longo do desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, ao longo da gestação. Ela pode ser por fatores congênitos, em que a pessoa ela já nasce com essa condição, ou por fatores adquiridos, por exemplo, sequelas de infecções do sistema nervoso central, de traumas cranianos, geralmente ocorridos até 1 ano de vida. Aí o diagnóstico se dá principalmente por comportamentos mais infantis e abaixo do esperado para a faixa etária. Também por dificuldades de aprendizado, inteligência, por perturbações do comportamento. Muito importante a classificação das condições de deficiência intelectual em graus leves, moderados e graves, principalmente ao se pensar na lei de 2015 de inclusão à pessoa com deficiência. Muitas vezes não é porque a pessoa ela tem uma condição de deficiência intelectual que ela está totalmente inválida para o trabalho ou para atos da vida civil. A classificação ela vai desde graus leves até graves e severos. Então, baseado no até que momento, sucintamente falando, o cérebro conseguiu se desenvolver. Então, geralmente condições de retardo leve seria um comportamento que se observariam em crianças na pré-adolescência, então em torno de 11 a 12 anos, moderados já numa idade inferior, então por volta dos 8 anos, e graus graves seria um comportamento que normalmente é visto em crianças de 1 a 3 anos. Essa estratificação é muito importante, tanto o diagnóstico quanto a classificação, porque a pessoa tendo deficiência intelectual, ela enfrenta uma desvantagem no convívio efetivo em sociedade ao se comparar com demais indivíduos. Então, por lei, a pessoa com esse diagnóstico ela tem uma série de direitos, então, que variam desde possíveis benefícios de prestação continuada, até a aposentadoria da pessoa com deficiência, até vagas especiais, cotas em concursos, dentre uma série de outros. E não é porque a pessoa ela tem uma deficiência intelectual, é muito importante individualizar o indivíduo. Então, hoje em dia, há vagas pensadas dentro de políticas inclusivas à pessoa com deficiência nas empresas. E quando se fala em atos da vida civil, de até que ponto a pessoa entende e é capaz de modificar o seu comportamento daquele ato, que chamamos a capacidade de discernimento, ela pode ser desde uma curatela compartilhada, né? Significa que a pessoa ela tem o direito a manifestar sua vontade com auxílio de um curador, normalmente um familiar responsável, que se observaria, por exemplo, em crianças de 12 a 13 anos, o entendimento e a vontade iriam até um certo ponto. Até casos mais graves, em que a pessoa ela não é capaz de se gerir, como se observa também em crianças de 2 a 3 anos, em situações mais graves da deficiência intelectual. Então, por isso que é muito importante uma avaliação individualizada, o diagnóstico, a descrição das dificuldades que a pessoa enfrenta na rotina diária, né? E a sua classificação em diferentes graus, e se pensar também na inclusão dessa pessoa à sociedade do ponto de vista laborativo, familiar e civil.